a paz do Mestre Jesus possa estar conosco e que nós que dizemos sim a Jesus, né? Que estamos dizendo sim ao chamado dele. Bom dia a todos nós, bom dia a todos nós que estamos escolhendo a melhor parte de estarmos aqui no sábado de manhã conversando sobre Jesus e vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai ser o capítulo 10, os itens 11, 12 e 13. O capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E estes itens, o título desses 3 itens é: não julgueis, a fim de que não sejam julgados aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então vamos lá. Item 11. Não julguei, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro, não pequeis mais. Está aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Vamos ao item 13, que são os comentários de Allan Kardec. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura, lançada sobre a conduta de outrem, pode ter 2 motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é o da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tornar no sentido absoluto esse princípio: não julguei se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo e fez em termos enérgicos. Não quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena em outrem é abdicar dessa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência
íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. E que ele nos abençoe, né? Que Jesus nos abençoe. Então, gente, nesses itens aqui, no item 11, o Allan Kardec, né, organiza, ele nos organiza aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma muito didática. Ele era um professor, foi um professor, ainda é um professor, né, e organizou, ele compilou o Espiritismo. Então, compilou a doutrina dos espíritos. Ele foi o codificador, organizou os livros, as mensagens, de modo que chegasse mais claro para nós, como ele fez aqui nesse capítulo, no item 10. Ele juntou uma parte do Evangelho de Mateus e outra parte do Evangelho de João em 2 momentos diferentes, né? Jesus era tão coerente que em qualquer momento que chegasse até ele, ele estava da mesma forma, ele agia da mesma forma. Ele falava e exemplificava e tomava para si o que ele mesmo propagava. Então, no item 11, né, tem esse trecho do Sermão da Montanha. Esse trecho é do Sermão da Montanha. A gente conhece mais o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, né? Mas também ele é considerado por muitos, e realmente é uma norma da vida cristã. Nele, Jesus dá o recado realmente, aquele recado de amor, um recado de uma conduta moral, né? Ele abrange vários temas e dá esse recado. Um deles é sobre o julgamento. Ele fala sobre o julgamento. E ele recomenda fortemente que a gente não deve julgar para não sermos julgados, né? A gente deve, claro, ajudar o nosso irmão a melhorar, como ele fez, mas antes vamos olhar a nossa atitude, vamos ver se a gente não está tendo aquela mesma atitude do nosso irmão. E vamos, como a gente viu na outra reunião, tirar primeiro a trave do nosso olho para depois ir corrigir o argueiro no olho do irmão, né? Vamos primeiro melhorar a nossa própria conduta, né? Para aí sim, através até mesmo do exemplo, muitas vezes sem falar nada, a gente acaba corrigindo o nosso irmão. Mas Jesus jamais compactuou com o erro ou, entre aspas, passou a mão na cabeça de ninguém. Até mesmo nessa outra passagem tão conhecida da vida dele, que vem a seguir, que é da mulher adúltera, né? Ele não desafia a lei. Nota bem que ele não desafia a lei, ele não cria nenhum tipo de burburinho, ele não tinha uma autoridade legal para modificar a lei ali. Tanto é que os que levaram a mulher, eles sabiam disso. E eles queriam tentar Jesus, né? Olha, você sabe o que diz a lei, não sabe? E aí? O que você vai... Olha o que ela fez. Você que se diz, né, tão amoroso, que tem que perdoar. Como é que é agora? Vai desafiar a lei? Ele não faz isso. Com uma frase, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Acabou. Cada um foi saindo. Mas por quê? Ele tem autoridade moral. A autoridade, ele é irresistível. Uma vez a gente escutou isso, uma autoridade moral é irresistível. Ele tem autoridade moral. Até quem teve a oportunidade de ver Jesus de Nazaré, um filme muito famoso, né, do Franco Zeffirelli, essa cena é até um pouco curiosa, porque ele está lá, quietinho, escrevendo lá, desenhando na terra. Aí chega aquele monte de gente, olha aqui, ela foi pega em adultério. Ele só olha assim com aquele olhão dele azul e volta a escrever. Tipo assim, o que foi dessa vez? Ele olha assim, e volta a escrever. Olha, então... Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então, ele não se altera, ele não acusa ninguém, ele não tenta convencê-los a mudar de atitude, ele não cria nenhum tipo de tumulto naquele momento e não desafia a lei. Ele chama cada um à sua própria consciência. E quando ele se viu sozinho com a mulher, o que ele fez?
Ele jamais condenou, ele não ficou dando lição de moral, ele não ficou dando sermão. Tá vendo? Olha, se eu não estivesse aqui, já pensou como é que você seria? Na próxima vez, não sabe se eu vou estar aqui, hein? Olha isso, vai. Não, ele apenas com uma frase. Foi objetivo, foi certeiro. Vai e no futuro não voltes a pecar. Acabou. Só se ela fizesse isso já estava, né, bom para ele. Olha, vai e não peques mais, né? E Allan Kardec, depois, no item 13, ele diz claramente que Jesus faz da indulgência uma obrigação nossa, porque todo mundo vai precisar da indulgência, nós erramos. Nós somos humanos, é inerente à condição humana. É inerente, nós somos imperfeitos. Estamos em construção, estamos lutando para melhorar, sim, mas o nosso irmão também, né, gente? Nosso irmão também está tentando melhorar. Então, todo mundo vai precisar da indulgência um dia. Né? Vamos ser indulgentes com o outro para que a vida, né, nos devolva dessa forma. E também uma questão até de caridade também. Mas também é uma questão de caridade a gente corrigir quando o irmão estiver num caminho equivocado. Principalmente se aquela pessoa estiver sobre os nossos cuidados, um aluno, um sobrinho, um filho, né, principalmente, alguém que esteja, que a gente tenha aquele convívio maior e que a gente tenha uma certa ascendência sobre aquela pessoa. Aí sim, com certeza a gente deve corrigir. Mas vamos corrigir direito, vamos primeiro olhar para nós, porque já chegou o tempo, né? Eu faço o que eu digo, já não faço o que eu faço, já não cola mais há muito tempo, né? Essa história, vamos começar a corrigir. Vamos nos corrigir. Ou nem que a gente fale, olha, eu ainda tenho esse vício, vamos dizer assim, eu ainda estou nesse caminho, mas você vê que não está me fazendo feliz. Então, vamos tentar não entrar por esse caminho também? Vamos fazer diferente? Vamos melhorar juntos? Né? Você melhora numa parte, eu melhoro na outra, a gente junto, um vai ajudando o outro. Agora, os dois se afundar é que não vai dar certo. Né? Então, é para a gente realmente reprimir o mal, mas vamos primeiro olhar para nós. E também, gente, principalmente, indagar a nossa consciência. Por que a gente quer fazer e reprimir esse mal? É para realmente exaltar o bem na pessoa? É para corrigir? Ou é para expor a pessoa? Porque se for para expor, é reprovável, como está dizendo aqui no texto, porque é proveniente da maledicência. Né, e da maldade. Hoje em dia, a gente não pode não jogar pedra numa pessoa, pegar a pedra e vai jogar. Mas a gente tem a pedra da maledicência, da fofoca, do falar mal do outro. Né? A gente está no mês, né, no Setembro Amarelo, quantas pessoas que estão fragilíssimas podem vir a pensar em cometer um ato, até mesmo desses cancelamentos, nessas acusações, né? Porque ela às vezes não encontra uma pessoa que possa dar um apoio naquele ato dela ali. Uma pessoa que venha dar um apoio, que venha mostrar outro caminho, como Jesus fez com essa mulher. Né? Quantas vezes, como nós também podemos ser responsáveis pela pessoa ter esse pensamento tão extremo. Né? Porque muitas vezes a gente também quer a aprovação do outro. Claro que a gente tem que ter a aprovação da nossa consciência, mas a gente vive numa sociedade, não tem como a gente escapar. Né? Vamos sempre nos colocar no lugar do outro, é a regra de ouro, né? E procurar sempre prestar atenção para a gente na nossa atitude e na nossa motivação. Né? Porque para a gente não tropeçar na própria língua ali na frente, né? Que é muito chato isso. E é rapidinho, gente, não tem como a gente falar sobre essa passagem da vida de Jesus, sobre esse trecho na passagem da vida de Jesus, sem falar de Amélia Rodrigues, é bem rápido. Ela traz no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15, o título dessa lição é Encontro e Reparação. Tá? De Amélia Rodrigues, a gente vai reproduzir, mas recomenda fortemente que vocês leiam, tem na internet, porque não tem como não ler Amélia Rodrigues. É um bálsamo, é um presente de Deus, é um carinho para nós. É maravilhoso. É uma poeta,
falando sobre Jesus. Então, é algo de mais lindo, acho que é difícil de existir. Então, ela nos relata que nessa mesma noite, essa mulher, ela foi procurar Jesus. Ela procurou Jesus, ela sentiu a necessidade e procurou Jesus. Ele, claro, que a recebeu, né? E ela falou dos seus problemas, desabafou, ela falou das suas fraquezas, ela disse que no início do casamento tudo estava ótimo, daqui a pouco o marido começou a sair com a bebedeira, ir para as estalagens, como chamavam naquela época, e aquilo foi a entristecendo, ela acabou caindo em tentação. Ela não estava justificando o seu erro, ela sabia que ela estava errada, estava muito arrependida e precisava de uma ajuda. Então, nas entrelinhas, nas conversas com Jesus, ela entendeu que ela deveria se mudar para um outro lugar, porque ali naquela cidade ela já foi execrada, né, na frente de todos ali, nem o pai aceitava ela novamente. Então, assim, ela o fez, e ele ainda falou: eu estarei com você em todos os lugares, aonde você estiver, eu estarei com você. E assim ela foi. Passam-se 10 anos e a gente encontra essa mesma mulher numa casa muito humilde, e em outra cidade, onde ela recebia as pessoas que estavam doentes, os pobres e os estropiados, como dizia Jesus, né? Ela recebia as pessoas doentes, ela cuidava das feridas dos chagados, dava alimento, água e falava sobre Jesus também para essas pessoas. Até que um dia levam a ela um homem quase que desfalecido, muito doente. E ela começou a cuidar do corpo, né? Levando alimento, levando um caldo, uma sopa reconfortante, cuidando das feridas, e começou a falar sobre Jesus. Nessa época, passaram-se 10 anos, Jesus já não estava aqui na Terra mais, já havia sido crucificado, e ele falou: poxa, esse homem é um galileu que foi crucificado em Jerusalém? Ela disse: sim, eu tive a oportunidade de conhecer quando ele me salvou. E ele: olha, eu também conheci, mas na época eu não entendi o que ele queria dizer e me afastei dele, porque ele perdoou a minha mulher adúltera. Naquilo, ela reconhece aquele homem, ela lembra daquela cena, reconhece aquele homem e, sem dizer nada, ela o consola. Ela o consola. E ela diz assim: o arrependimento do erro e a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Este homem ficou buscando essa mulher, tentando reparar, a gente não sabe se foi uma reconciliação, mas tentando explicar, ouvir a explicação dela, e no final da vida ele conseguiu encontrar, como ela também encontrou Jesus, né? Porque ela não só não voltou a pecar, ela fez a mais. Jesus não recomendou: vá e faça caridade, ajude, não. Ele só disse: não peques mais. Mas transformou tanto o coração daquela mulher, aquele encontro, ela foi tão grata a Jesus, que ela devolveu fazendo o que Jesus fez com ela. Né? Gente, como disse a lição hoje, lida mais cedo, né, na página inicial, não vamos nos entristecer, né? Não vamos nos entristecer. O capítulo, o estudo de hoje tem 2 lições que a gente pode tirar muito importantes. A primeira é a explícita: não julgueis, para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mas vamos corrigir no irmão aquilo que não está bom, mas vamos corrigir primeiro em nós. Vamos nos observar. E a segunda, gente: não vamos nos achar que a gente não é merecedor da misericórdia de Jesus. Por mais que a gente cometa erros, que nós cometemos, por mais que a gente estivesse num caminho errado até ontem à noite, hoje de manhã a gente já decidiu um outro caminho, nós somos merecedores da misericórdia de Jesus. Jesus é todo amor, Deus é todo amor. Ele nos ama no amor mais puro. Então, nós somos merecedores, desde que a gente siga o que essa mulher seguiu. Não voltemos a pecar, ou pelo menos nos empenhemos, como fez o marido dela, a reparar o nosso erro. Jesus está vendo. Ele está vendo todo o nosso esforço e ele está nos apoiando. E nos momentos mais difíceis, gente, ele nos pega no colo. Que ele possa nos abençoar nesta manhã.